E aí galera, como vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Bom, como vocês sabem, professor Braulino aqui na área, professor de Matemática Financeira e Estatística Aplicada. Essa semana preparamos um vídeo bacana aí para vocês aprenderem o conceito, tá bom? Então já separem o material, tá ok? Caneta, lápis, borracha, material aí em PDF, tá certo? A gente já vai começar. Bom, então vamos lá. Tá aqui nossa lista aberta, ó. Lista de exercícios sobre sistema de amortização, parte 2, né? Na primeira lista nós vimos o sistema de amortização constante, tá certo? Nessa lista em particular vamos ver a tabela Price, ok? Então aqui ó, nós temos ó, sistema de amortização francês ou tabela Price, como é conhecida, tá? Então esse sistema de amortização de uma dívida, ele foi desenvolvido em 1771 por Richard Price, e sua utilização no Brasil tem sido principalmente no financiamento de bens de consumo. Então, quer dizer, para financiamentos longos, para imóveis, por exemplo, é mais utilizado aqui no Brasil a tabela, o saque. Para financiamento de bens de consumo, por exemplo, roupas, celulares, carros, né, que você normalmente financia um número menor de vezes, esse financiamento geralmente é usando o sistema de amortização francês, ou como é conhecido também como a tabela Price, né, em homenagem ao seu criador, tá certo? Então o que a gente vai fazer é considerar um principal, né, considerar uma dívida S0, que como a gente já viu, né, no saque, S0 está denotando para mim o saldo devedor inicial, saldo devedor hoje, tá ok? E esse saldo devedor vai ser amortizado em N parcelas, com uma taxa de juros de I% ao período. Se for parcelas mensais, é um percentual ao mês. Se for parcelas trimestrais, é um percentual ao trimestre, e assim vai, né? Então, essas parcelas, né, sendo constantes, constituem uma série de pagamentos uniformes, com parcelas iguais todas a R, ok? Então, a tabela Price é o quê? Quando você pega um produto e financia ele em parcelas iguais, ok? Com entrada ou sem entrada, tanto faz. Então, vale lembrar que se eu estou chamando de R o valor da parcela e S0 é o saldo que eu devo hoje, esse S0 aqui seria como o valor principal. E a gente viu em série de pagamentos que o valor principal é o valor da parcela vezes essa fração aqui, né? Esse fator aqui, tá certo? Então, isso aqui se a gente fosse usar uma calculadora normal ou uma calculadora científica. No caso da financeira é um pouquinho diferente, tá ok? E tem essa outra fórmula aqui, né? Caso a gente fosse usar a fórmula, que é quando eu quiser saber, por exemplo, qual o saldo devedor após ter pago a 10ª parcela, ou após ter pago a 20ª parcela, né? Então, quando ainda faltam, digamos, N-K pagamentos, né? O financiamento foi feito em 60 vezes, mas eu já paguei 10. Então, eu quero saber qual o saldo devedor após ter pago 50 parcelas. Então, essa fórmula aqui, ó, você vê que o tempo ele é trocado por N-K, que é o número de parcelas que ainda faltam, né? Digamos que eu já paguei uma quantidade K de parcelas. Então, você pode substituir aqui e fazer a conta também. Aqui é interessante ver, ó, que no sistema de amortização constante, nós vimos que a amortização era constante ao longo do tempo, e como os juros diminuía de tempo em tempo, a prestação ia decaindo. No sistema de amortização francês, ou utilizando a tabela Price, o que acontece é, os juros, ó, que é essa curva azul, vai diminuindo ao longo do tempo. Já que à medida que você vai pagando, né, você fica cada vez com uma dívida menor, e aí o juro se torna menor. A questão é que como a prestação ela vai ficar constante ao longo de todo o período, e já que a gente sabe, né, desde a outra aula, que a prestação é uma soma dos juros com a amortização da dívida, então aqui essa soma das duas coisas deverá ser constante ao longo do tempo. Como o juros está diminuindo, a amortização precisa aumentar, né, de valor para que a soma das duas coisas fique um valor constante. Tá ok? Então, vindo aqui para o primeiro exemplo, ó, tá aqui, ó. Exemplo 1, botar até maior para facilitar. Tá aqui, ó. Um empréstimo de 800 mil reais deve ser devolvido pela tabela Price, ou usando o sistema de amortização francês, né? Que são os dois nomes que isso aqui recebe.
em 5 semestres a taxa de 4% ao semestre. Então, você vai fazer pagamentos semestrais durante 5 semestres, a uma taxa que também está ao semestre. Que ele quer aqui que você obtenha, né, a planilha de pagamento. Então, aqui, como na tabela Price, a prestação, que é a característica principal aqui, né, que ela é constante ao longo do tempo, ela é fixa ao longo do tempo, então você calcula primeiro a prestação e depois monta a tabela. Diferentemente do saque, como era um sistema de amortização constante, a amortização era fixa ao longo do tempo, então você calculava a amortização primeiro e depois calculava o resto. Tirando isso, todo o restante, né, que nós fizemos, né, todos os outros cálculos que nós fizemos para montar a tabela do saque é a mesma coisa para montar a tabela Price, tá ok? E aí, você tem aqui os cálculos feitos todos através das fórmulas, ó, aqui, tá ok? Em todos os semestres, que gerou essa tabela aqui, que é a tabela que a gente está acostumada do saque, ó. Tem o período, o saldo devedor, os juros, a amortização e a prestação. Então, para facilitar aqui, a gente vai fazer isso aqui numa folhinha à parte, né? Depois a gente vai comparar com esse resultado que está aqui, tá bom? Então, vamos abrir aqui uma folhinha. Lembrando que aqui, ó, você tem uma dívida, né, inicial de 800 mil, que será paga em 5 semestres a uma taxa de 4%, tá? Então, abrindo aqui a minha calculadora financeira, ó, tá ela aqui, tá ok? Vou deixar ela aqui no cantinho, ó. Você tem aqui... vou botar ela, peraí, não, passar ela, pegar, tá lá em cima, trazer ela para cá, para facilitar aqui, ver todos os dados do problema. Tá, então aqui, ó, vejamos, ó, 800 mil, ó, 800 mil, o valor inicial da minha dívida, então o valor presente. Ela vai ser paga em 5 parcelas semestrais. Então, 5 é o N. Há uma taxa aqui, ó, de 4% ao semestre. 4 é a taxa. O que eu quero é o PMT, que é o valor da parcela. Tá me dando aqui, ó, 179.701,69. Né? Aqui está arredondado para 70. Né? Então, só para ficar igual, vou botar arredondado para 70 também, tá bom? Então, isso aqui 69, vamos arredondar para 70 centavos, tá? Só para ficar igual o que está aqui na apostila. Isso aqui foi feito através da fórmula. Na fórmula deve dar isso, então, tá bom? Mas, vamos lá. Vamos fazer agora a minha folhinha aqui em branco, que está aqui, tá? Então, aqui na minha folhinha, vamos botar assim, ó. 800 mil é o valor presente da dívida. Vai ser pago em 5 semestres a uma taxa de 4%. E aí o valor da minha parcela, PMT, tá ok? Tá me dando aqui uma prestação. Vamos olhar lá de novo. Tá ali, ó. 179.701 e vamos botar aqui 70 para ficar igual o que estava lá. Tá bom? Beleza. Não fazemos esse 1 centavo aí, é questão de arredondamento, né? Sem problemas, tá ok? Bem, dando continuidade então, ó, vamos zerar aqui a calculadora. Vamos minimizar ela, tá certo? Tela ali. Então, aqui, vejamos. Como eu já sei aqui o valor da parcela, eu já posso preencher toda essa coluna aqui, ó, de prestação com o valor da parcela. Já deixei aqui para facilitar a nossa tabelinha já mais ou menos esquematizada, né? Você tem aqui os períodos, ó. 0 que é o momento inicial, onde você contraiu a dívida. As 5 parcelas, uma última linha ali para o total. E as colunas, né? Essa forma aqui que eu acho que é a que mais facilita, tá certo? Você tem o saldo devedor, os juros em seguida, a amortização e, por fim, a prestação. Então, você vai colocar aqui assim, ó. 800 mil é o valor da minha dívida, inicialmente, tá certo? Você não pagou nada, nesse momento zero. Então, aqui fica risquinho. A parcela, todas elas são iguais, tá aqui, ó. 179.701,70. 179.701,70. Então, vamos repetir aí em todas as parcelas esse mesmo valor.
de novo. Aqui de novo. E aqui de novo. Tá ok? Então já foi aí. Aí pegar a calculadora mais simples aqui, para fazer essas contas mais simples também, tá ok? Então aqui, ó, vejamos. Deixa eu ver se consigo minimizar ela para cá. Isso, ficou até menorzinha, melhor ainda. Beleza, deixar ela aqui no cantinho. Então aqui, ó, vejamos. Como são 5 parcelas iguais a esse valor, então vou digitar aqui, ó, 179.701,70. Vou multiplicar por 5 para ver quanto é que dá esse total aqui de prestação, tá? Então, vezes 5, isso aqui deu, ó, 898.508,50, ok? Beleza, então. E aí, vejamos como é que a gente vai fazer o restante agora, né, da minha tabela, tá certo? Esse restante da minha tabela a gente vai fazer assim, ó. No primeiro período, que tá aqui, ó, no primeiro período, deixa eu tirar isso aqui pra gente ver, ó. No primeiro período, o que a gente vai fazer? Bom, já sei o valor da parcela, já sei o valor do saldo devedor inicial. Então, vou ter que calcular aqui os juros pagos nessa primeira parcela, que ele é sempre o quê? Um percentual do saldo devedor anterior. Como a taxa de juros é de 4%, então você vai calcular 4% em cima de 800 mil, tá ok? Então, aqui um percentual aqui, ó, de 4% em cima do que eu devia antes, que era 800 mil. Então, pegando aqui a calculadora, ó, você vai fazer, ó, 800 mil, tá ali, vezes 4%. Então, aqui deu, ó, resultado igual a 32 mil, tá certo? Deixa eu tirar aqui, trocar aqui a cor. Aqui, ó, 32 mil. Tudo bem? Se os juros é de 32 mil e a prestação é desse valor aqui, então a minha amortização é a diferença entre os dois, tá certo? Então aqui, ó, você vai ter que, para eu achar o valor da amortização, eu vou fazer 179.701,70 menos 32 mil. Deu ali, ó, 147.701,70. Esse valor aqui eu vou subtrair de 800 mil. Então, ó, você tem aqui, ó, 800 mil menos 147.701,70. Então, fazer o saldo devedor que eu tinha antes, menos aquela parte da prestação, né, que é a amortização, que é aquilo que efetivamente você vai diminuir da sua dívida. Então, dos 800 mil, eu estou tirando isso aqui. Ainda estou devendo, ó, tá ali, ó, 652.298,30. Uma vez que eu calculei esse novo saldo devedor, os juros, né, do próximo período é 4%, né, que é a taxa combinada nesse caso, desse saldo devedor. Então, vamos fazer 652.298,30. Isso vezes 4%. Então, tá me dando ali, ó, vamos ver lá, 26 mil e quanto? E 91, com ainda, tá aqui, ó, 932, como é centavos, vou arredondar para duas casas só, tá? Então, aqui depois vem um 2, então você arredonda para baixo, como a gente fala, né? Então, arredonda para 93, tá? Tá certo? Então, vai ser com 93 centavos. Bem, então aqui, ó, como é que eu acho essa amortização aqui mesmo? É a diferença, né? Prestação menos os juros. Então, vamos lá, ó. 179.701 com 70 centavos. Subtrai, ó, 26.091 com ainda 93 centavos. Então, deu aqui, ó, 153 mil. Opa, peraí que eu tô com um negócio diferente aqui. Então, deu aqui, ó, 153
653 mil, vamos ver de novo para ver, tá ali, ó, 609 com ainda 77 centavos. Então, o saldo devedor agora, ó, vai ser, zerei aqui, vai ser, ó, o saldo que eu tinha antes, menos isso aqui que eu estou amortizando. Então, 652, ok? 298 com ainda 30 centavos, ó, que esse valor aqui, subtrai esse valor amortizado. Então, 153.609,77. Olha quanto é que deu lá. Deu aqui, ó, 498.688 com ainda 53 centavos. Ok? Feito isso, vamos calcular os juros do próximo, tá certo? Da próxima parcela, que é 4% desse saldo que eu estou devendo aqui. Então, isso vezes 4%, deu ali, ó, 19 mil e quanto? 947. Observe que depois deu 54,12. Eu quero duas casas decimais só, por centavos. Como aqui, ó, depois da segunda casa decimal, essa terceira casa é 1, então isso aqui vai ser arredondado para baixo, né? Então vai ficar os 54 centavos mesmo. E aí, o valor que eu vou amortizar nessa parcela, novamente, é o que? A diferença entre essa prestação e esse saldo devedor, claro, arredondado como está aqui. Então, zerei aqui. De novo, ó, 179.701 com 70 centavos. Subtrair, né? Esses juros, que é de 19.947 com ainda 54 centavos. Então, tá me dando ali, ó, o valor de 159.754 com ainda 16 centavos. Então, esse valor que eu achei aqui é que eu vou amortizar desse valor aqui, tá certo? Então, amortizando, ó, eu tinha de dívida 498.688 com 53 centavos. Subtrair 159.754 com 16 centavos. Ficou uma dívida ainda ali, ó, de 338.934 com ainda 37 centavos. Tá ok? Feito isso aqui, novamente vamos calcular os juros em cima disso. Então aqui, ó, 4% de juros nesse novo saldo devedor. Me deu aqui, ó, 13.557, com ainda, ó, quero só duas casas decimais, 77. O próximo é um 4, então arredonda para baixo. Ficou ali 37 centavos. Para essa prestação que está aqui, a diferença vai ser o valor que estou amortizando. Então, novamente, ó, 179.701 reais com 70 centavos. Subtraio de quem? Desses juros. 13.557 com ainda 37 centavos. Confere aqui. Deu isso aqui, ó. Então, ó, deu 166.144 com ainda 33 centavos. Então, esse valor é que vai ser amortizado do saldo devedor. Então, o saldo devedor quer isso aqui, vai ser subtraído disso, tá certo? Você tem aqui, fazendo a diferença, 338.934,37 menos 166.144 com 33 centavos. Sobrou aqui, ó, uma dívida de 172.790 com ainda 4 centavos. Igualei aqui, vezes 4%, me deu ali uns juros para o próximo, que também é o último, né?
6.911 com 60 centavos. Por que ele 60 centavos? Porque você vê que aqui na escala decimais é 60 e depois um 1. Então, como aqui depois a terceira casa é um 1, redonda para baixo, fica 60 centavos mesmo. Então, esse valor vou tirar da prestação para ver qual vai ser o valor da última amortização. Então, ó, 179.701 com 70 centavos. Você subtrai 6.911 com ainda 60 centavos. Me deu de amortização, ó, 172.790 com 10 centavos. E aí você vai ver que esse é o saldo devedor que eu tenho, esse é o valor que eu estou amortizando por último. Então a diferença entre esse valor e esse outro valor aqui está me dando agora, ó, menos 6 centavos. Eu pego sempre o saldo e subtrai isso aqui, ó. Quer ver? Vamos fazer ali, ó. Você tem 172.790 com ainda 4 centavos. Subtrai de 172.790 com 10 centavos. É uma diferença de menos 6 centavos, tá? Esse total aqui eu não vou fazer porque não faz sentido, né? Você somar esses saldo devedores vão diminuindo. E aí a observação é, por que esse saldo devedor deu negativo? Como a tabela price, né, você tem vários arredondamentos dentro dela, então às vezes fica um errozinho aqui, que é chamado de erro residual. Deixa eu até minimizar aqui, vou pegar aqui uma outra cor, essa aqui, por exemplo. Então isso aqui, ó, é o que nós chamamos de erro residual, tá? Então, nem todo financiamento vai acontecer isso aqui, mas alguns vai acontecer, essa diferença aqui no finalzinho ser 1 centavo positivo ou 1 centavo negativo, 2 centavos positivo ou 2 centavos negativo, então alguns centavos aí para mais ou para menos, né? O que isso quer dizer? Como o saldo devedor agora ficou até negativo, quer dizer que eu amortizei tudo que eu devia e ainda passei do que eu estava devendo, passei, digamos, 6 centavos. Dado que isso aqui é negativo. Então, eu garanto que se eu somar esses valores aqui, isso aqui, ó, esse somatório vai dar 800... Opa, deixa eu trocar a cor. Vai dar aqui, ó, 800 mil com 6 centavos. Né? Amortizei 6 centavos a mais do que devia. Deixa eu somar isso daqui. Quer ver, ó? Vamos pegar a minha calculadora aqui, ó. Zerei ela aqui. Ó, vamos somar as amortizações. A primeira foi 147.701 com 70 centavos. Isso aqui. Somei. Segunda, 153.609 com ainda 77 centavos. Somei com a terceira, 159.754 com ainda 16 centavos. Somei com a quarta, 166.144 com ainda 33 centavos. Somei com a última, 172.790 com ainda 10 centavos. Será que o somatório de todas elas, ó, tá dando 800 mil reais com ainda 6 centavos, tá? Isso aqui a gente já tinha conseguido ver mediante esse erro residual aqui que apareceu aqui, tá? Que é fruto desses arredondamentos. Se esse saldo devedor no final fica positivo, digamos em 6 centavos, quer dizer que você ainda sobrou um saldozinho para pagar, né? E aí a diferença é que isso aqui, em vez de dar os 800 mil que é o saldo devedor inicial, ia dar o saldo devedor faltando o resíduozinho que eu tenho aqui, tá? Aqui como deu negativo, ele até ultrapassou, tá bom? E aqui nos juros, né, você vai fazer aqui a soma dos juros, mas eu posso até garantir que, como a soma de juros com amortização é igual à soma das prestações, eu posso até fazer a diferença aqui entre esses dois, que vai dar aqui o somatório de juros, né? Daqui 800 mil, 800 mil. Então, sobrou aqui, ó, para juros, 98.508.
E os centavos aqui, como era 50, que já tem 6, então aqui eu posso garantir que é 44. Aí alguém vai perguntar, professor, mas na prática, né? O que é feito com esse erro residual aqui? O cara vai pagar 6 centavos a mais do que deve? Não. O que vai acontecer na prática é que ou na primeira prestação ou na última prestação, né, vai ser, digamos, quitado esse erro residual. Como aqui foi pago 6 centavos até a mais do que devia, o que vai acontecer é que nessa última parcela aqui, em vez de ser 79.701 com 70 centavos, o que vai fazer é tirar esses 6 centavos aqui. Você vai pagar 6 centavos a menos. Agora, se fosse um erro residual de mais 6 centavos, quer dizer que faltou você pagar 6 centavos. E aí a parcela seria esse valor com ainda 6 centavos a mais. Seriam 76 centavos aqui para você realmente terminar, né, de pagar o financiamento e realmente ter quitado aí o teu financiamento. Tá ok? Então vamos ver o segundo exemplo. Né? Voltar lá para a lista para fazer o segundo exemplo. Então, ó, voltando para a lista, voltar para nossa listinha aqui. Tá aqui, ó. Você vê que nossa lista já comentava aqui, ó, sobre o erro de 6 centavos, ó. Tá aqui, outro ser um resíduo de 6 centavos, né? Que é devido a arredondamentos, tá certo? Então isso, digamos que é comum. Quando vocês fizerem os exercícios nessa lista, vai ver que realmente, não todos, mas a maioria, tem um errinho residual. Sempre na tabela price. Isso geralmente não acontece já no sistema de amortização constante, tá certo? Pode acontecer, só que é, digamos, menos comum, tá bom? Então, seguindo aí, ó, exemplo número 2. No exemplo 2, está aqui, ó. Um empréstimo de 100 mil reais foi feito em 40 meses a taxa de 3% ao mês pela tabela price. Obtenha o saldo devedor no 25º mês, supondo paga a prestação daquele mês. Tá certo? Então, eu fiz um empréstimo de 100 mil reais, fiz em 40 meses a essa taxa, e a pergunta é, qual vai ser o saldo devedor nesse mês aqui, no 25º mês, imaginando que eu paguei o mês, tá? Então, aqui está feito, né, pela fórmula, tá certo? E aí lá na folhinha vamos fazer, digamos, sem usar a fórmula, tá? Primeira coisa, qual é o valor da minha parcela? Tá bom? Vamos fazer nossas contas aqui, que zerei, acho que já posso até tirar isso aqui. Vamos lá abrir a nossa folhinha novamente. Epa, deu um risco aqui. Deve ser que está ativado aqui, perfeito. Então aqui, ó, no exemplo 2, tá certo? Então, primeiro calcular o valor da minha parcela. O valor da minha parcela, ó, observe que eu estava devendo 100 mil reais, que foi empréstimo, tá? E 100 mil, então, o valor presente. O número de parcelas são 40 parcelas. A uma taxa de quantos por cento? Deixa eu voltar lá que eu esqueci. Taxa de juros, cadê? 3%. 3%. 3%. Então, aqui vamos calcular o valor da parcela, PMT. Tá ok? Então, vamos descobrir o valor da parcela e das 40 parcelas que ele está pagando nesse financiamento. Tá certo? Então, aqui você tem, ó, vou botar aqui embaixo, ver se facilita. Então, você tem aqui, botei baixo demais. Vamos ver aqui um cantinho aqui. Assim, pronto. Então, aqui você tem, ó, 100, zerar primeiro, né? Só para não ter dúvida. Então, ó, 100 mil primeiro é o valor presente. 40 é o número de parcelas, é o N. Taxa de 3%, que eu quero é o valor da parcela. Então, achei aqui, ó, o valor da parcela é 4.326 com 24 centavos. Beleza. Agora a pergunta é, qual é o saldo devedor após o pagamento da 25ª parcela? Então, a pergunta aqui é, qual o saldo devedor após, botar aqui após o pagamento da
25ª parcela ou prestação. 25ª prestação. Tá certo? Então aqui, como é que você vai fazer, né? Tem a fórmula lá, né, que a gente fez na folhinha, tá certo? Na listinha lá. Mas como é que você vai fazer usando a calculadora financeira? Bem simples, ó. O que você vai fazer? No caso, o valor da parcela que você está pagando, você sabe qual é, tá certo? O valor da parcela está aqui, ó, 4.326,24. Então, você vai lançar aqui, ó, na calculadora, 4.326,24. Como é um valor de parcela que você está pagando, vai entrar negativo, né? Tudo que sai do seu bolso sai negativo. Então, CHS, PMT. A taxa de juros do problema é a mesma, 3%. Então, 3 é o valor para ir. Não mudou, tá certo? Aqui, ó, 3%, ó, o valor da taxa que eu tinha aqui é a mesma coisa aqui. Agora, quantas prestações faltam ainda para você pagar? Se eu quero o saldo devedor após o pagamento da 25ª parcela, ou 25ª prestação, faltam ainda 15 prestações para você pagar. Então, o que ele quer, qual seria o valor presente, digamos, desses 15 pagamentos que faltam? Imaginando que hoje eu estou na data em que eu acabei de fazer o 25º pagamento. Então, paguei a 25ª parcela. Quer saber quanto que eu ainda devo? Aí eu vou calcular quanto que as 15 parcelas para frente estão valendo hoje, tá certo? Nessa data aqui desse pagamento, da 25ª prestação. Então, o tempo que falta ainda, a partir dessa data, são 15. Então, esse é meu N. E aí, eu vou calcular quem é o PV. Esse PV vai ser o saldo devedor que eu estou procurando. Então, esse valor presente, que é o saldo devedor após a 25ª parcela, é o seguinte, ó. Você vai botar 4.326,24 CHS PMT. Se botar PMT direto também não tem problema, né? A diferença é que vai dar o PV aqui negativo, você ignora o negativo, sem problemas. 3 é a taxa, 15 é o tempo que falta. Paguei 25 parcelas, ainda faltam 15. E aí eu vou botar PV. Você vê que o PV ali ainda, ó, 51.000. Deixa eu botar aqui. 51.646 com ainda 37 centavos. Então, esse valor aqui é o que eu estou procurando, tá? Esse valor é o saldo que eu ainda devo após pagar as 25 parcelas. Tá ok? Então, voltando aqui para minha lista. Ali o resultado que nós achamos, ó. Beleza? E aí tem alguns exercícios aqui. Fica aí digamos assim, o convite, né? Para vocês fazerem esses exercícios, tá ok? Valeu! E aí, galera, me digam aí, como é que foi aí a experiência para você? Foi bacana? Deu para entender todo o conteúdo? Tendo dúvida, ó, posta no fórum, tá ok? Ou então me procura aí no próximo encontro 5 para tirar essas dúvidas, tá ok? Só não deixe você ficar com dúvida, tá certo? Vamos tentar resolver isso aí da forma melhor possível, tá bom? Valeu, galera, até a próxima.